Elementos de lógica, estudo complementar, aula número 1, versão 1, professor João Ângelo. Conteúdo dessa aula de hoje: sentenças e proposições, sentenças interrogativas, sentenças imperativas, sentenças declarativas, princípios lógicos, classificação das proposições. Então nós vamos estudar esses itens aí. Proposição. O que é proposição, né? Proposição vem de propor alguma coisa. Quando alguém lhe faz uma proposta, seja ela qual for, você tem duas opções de resposta: aceitar ou não aceitar. O valor lógico. Numa proposição, quando você tem uma opção de resposta, falso ou verdadeiro, esta resposta chama-se valor lógico. Sua resposta, sua escolha, o que você responde é chamado de valor lógico. Um exemplo: a Terra é maior do que o Sol. O valor lógico desta proposição é falso, porque a Terra não é maior do que o Sol. Tá bom? Proposição é uma sentença que necessita normalmente de uma resposta. Verdadeiro, escreve com V, que é uma afirmação de verdade, ou falso, escreve com F, e é uma negação, você está dizendo que não é verdade. Cada resposta é chamado de valor lógico. Então, o valor lógico é esse valor verdadeiro ou valor falso. Sentenças. Vimos que uma proposição é uma sentença. Existem vários tipos de sentenças. Um exemplo é: Jesus, a uva é um legume. Palavra tem 3 letras iguais. Estou chocado. Algumas têm como resposta verdadeiro ou falso. Jesus, não tem como dizer nada. A uva é um legume, falso. O valor lógico é falso. Palavra tem 3 letras iguais, tem mesmo. O A e o A. 3 letras iguais. Estou chocado, não tem resposta para isso. Portanto, algumas dessas sentenças, de outras sentenças, sempre você vai encontrar algumas respostas. Apenas vamos estudar as que têm resposta verdadeira ou falsa. Então vamos agora classificar as sentenças. Sentenças exclamativas: Jesus, estou chocado. Não há resposta para essas sentenças. Sentenças interrogativas: como você se chama? Quando você chegou? Existe resposta para essas sentenças, mas não são do tipo verdadeiro ou falso. Como você se chama? João Ângelo. Quando você chegou? Ontem. Essas respostas não vamos estudar. Só vamos estudar as respostas que têm valor lógico, verdadeiro ou falso. Sentenças imperativas: se case, rapaz. Não volte. Oxente, bichinho. Não há resposta para as sentenças. Não tem respostas. Sentenças declarativas: 2 é solução da equação x mais 4 igual a 6. Laranja é uma verdura. As respostas para essa sentença são do tipo verdadeiro
ou falso. Laranja é uma verdura? Falso. 2 é solução de uma equação x mais 4 igual a 6. Verdade. Então, quando as respostas você encontra valores verdadeiros ou falsos, nós vamos estudar isso em lógica. Estudo da lógica. O estudo da lógica dirige seu foco somente para as sentenças que têm como resposta verdadeiro ou falso. Nós já vimos isso. Quer dizer, as sentenças têm que ter como resposta algo como verdadeiro ou falso. Sentenças que solicitam respostas já estudamos e sabemos que são as declarativas. Ou sentenças declarativas. 3 princípios lógicos. Agora vamos ver 3 princípios que é fundamental na lógica. Primeiro princípio, o princípio da identidade. O que significa esse princípio? Se uma proposição é verdadeira, então ela é verdadeira. Se uma proposição for falsa, ela é falsa. Tá certo? Esse é um princípio. Então, um triângulo tem 3 lados. É verdade. Ele só pode ter 3 lados. O sangue é azul, falso. O triângulo tem 3 lados. Eu não posso afirmar que um triângulo tem 4 lados, 5 lados, 10 lados, sei lá. Entendeu? Então ele só deve ter 3 lados e acabou. A resposta é única, verdadeira. Princípio da contradição. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Você não tem, e não vamos estudar, e nem existe sentenças que tenha 2 respostas simultaneamente. O homem. Isso é meu telefone, né? O danado do Zap Zap. Desculpem. O homem é rico. Verdadeiro. O homem é pobre. Falso. Ele só pode ser rico ou pobre. Então, nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Nesse caso, o homem é rico ou ele é pobre. Não tem condição dele ser rico e pobre. Eu não conheço, pelo menos alguém que seja rico e pobre ao mesmo tempo. Mas na matemática, falando sério agora, a matemática é assim. A lógica só pode ter uma resposta verdadeira ou falsa. Terceiro princípio é o terceiro exclusivo. O que significa isso? Para uma proposição só existe 2 opções. Isso na lógica da matemática. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe outra opção. Um homem ou ele é rico ou ele é pobre. Aquilo que nós comentamos agora. Classificação das proposições. Agora vamos classificar as proposições. As proposições, elas são classificadas em 2 tipos. Primeiro tipo, quando ela é simples. Segundo tipo, quando ela é composta. Vamos estudar esses 2 tipos agora. Sentença simples. Uma proposição é denominada simples, ou uma sentença é denominada simples, quando ela sozinha expressa um pensamento. Vamos ver? Toda rapadura é doce. Pronto. Não precisou de algo para complementar isso aí. Ele está afirmando que toda rapadura é doce. Acabou. Nenhum cachorro é agressivo. Ele está afirmando. Se é verdadeiro ou falso, não importa, mas ele está afirmando. Né? Ela não tem alguma outra frase para complementar isso aqui. Ele fechou a questão. Nenhum cachorro é agressivo. Se é verdadeiro ou falso, é outro problema. Mas o importante é que ele diz que nenhum cachorro é agressivo. Sentenças compostas, desculpa, é outro zip, zap, 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 sei lá. Uma proposição ou uma sentença é denominada composta quando ela vem conectada com outra proposição, outra sentença. Quer ver como é que é? Rapadura é doce e limão é azedo. Ou seja, ele tinha 2 pensamentos, 2 coisas a pensar. Então ele disse,
Rapadura é doce e limão é azedo. Cachorro late ou gato mia. Então, eu tenho que fazer a análise agora dessas duas proposições. Normalmente a gente faz uma análise estudando a primeira, estudando a segunda e assim vai, mas isso é estudo para a próxima aula. Se x mais 1 é igual a 3, então x é igual a 2. Pronto. Ele diz, se x mais 1 é igual a 3, então x é igual a 2. Os conectivos. Agora nós vamos estudar os conectivos que tornam as sentenças compostas. Eu pego a primeira sentença, a segunda sentença, coloco o conectivo no meio e ela torna uma sentença composta. Então vamos fazer uma consideração inicial. Conectivo, na gramática da língua portuguesa, é uma sílaba que liga a oração no período. Quando estudamos lógica, quando a gente está estudando lógica, chamamos um conectivo de lógica de operador lógico. Então, em português é conectivo, aqui vamos chamar de operador lógico. E é um símbolo ou palavra usada para conectar duas ou mais composições, proposições simples. Quer dizer, duas proposições simples tornando a sentença composta. Eu tenho duas sentenças simples e esse conectivo transforma essa sentença dessas duas sentenças em uma sentença composta. Um conectivo lógico, operador lógico, é um símbolo ou palavra usada para conectar duas ou mais sentenças simples. Consideração sobre proposições compostas. É muito importante você saber isso, é muito importante. Primeiro, saber o valor lógico das proposições simples. O que é que significa isso? É quando você tem uma situação de proposição simples, aquela resposta você tem que saber se ela é verdadeira ou falsa. Né? Ou então admitir que ela é verdadeira ou falsa. E conhecer também os conectivos que ligam as proposições. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma sentença simples, eu tenho que saber as respostas. Quando eu formulo uma sentença composta, eu tenho que saber qual conectivo está sendo usado naquela hora ali. Elementos de lógica, estudo complementar. Fim, nós chegamos ao fim dessa primeira aula. São 8 aulas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, clique nesse ícone bom ou ruim e convide os colegas para assistirem, porque quanto mais pessoas assistirem, mais eu vou ter vontade e vou ter força para fazer outras aulas. Boa tarde, boa noite ou um bom dia e fique com Deus.